mas tive que pegar esse trânsito todo e quase que eu saltei e vim correndo, né? Mas enfim, então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse capítulo 10, que começa assim: Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 2. Aí a gente faz uma colocaçãozinha, né? Quem de nós nunca na vida foi mal avaliado pelos outros? Quem de nós não cometeu alguma atitude, alguma palavra, em casa, na escola, na sociedade, que foi mal interpretado? Todos nós, né? E nós fomos criados, como já sabemos, viemos repetindo, né? Simples e ignorantes, espírito simples e ignorante. É melhor deixar aberta essa. Deixar aberta, senão vai todo mundo dormir. Não, vou seguir a luz. Não vou projetar não. Vou projetar não. Então, como a gente estava falando, né? Segundo o Espiritismo explica, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, né? Estudando lá a questão do perispírito, evolução nos reinos, nós já aprendemos, se não aprendemos precisamos ler mais, né? Que o espírito habita no reino mineral, depois ele vai para o reino vegetal, o seu perispírito vai se avantajando. Vai para o reino animal e, por fim, encarna no reino hominal. E eu só estou falando aqui da Terra, né? E nesse momento de encarnar no ser hominal, nós somos criados normalmente como silvícolas. As primeiras civilizações do planeta foram os índios. E a gente pode observar até hoje, em algumas tribos, a simplicidade, a ingenuidade do modo de ser desses nossos irmãozinhos. A ligação desses nossos irmãos com a natureza, né? Coisa que nós nos afastamos vivendo na cidade, né? Podemos observar também uma outra característica. Os nossos irmãos índios, eles cuidam uns dos outros, cuidam de todos. Nós, né, com a nossa evolução, entre aspas, né, passamos a ver assim, a nossa família, os nossos semelhantes aqui próximos. Se o filho do outro está pulando o muro, tacando pedra na janela do vizinho, eu não tenho nada com isso, né, meu filho? Os índios não pensam assim, não. Os índios, eles encaram todos os filhos dos outros como seus filhos. E esse é o verdadeiro princípio da humanidade. Então, nós fomos criados, né, enquanto seres humanos, né, e nos foi dado o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha. E com esse livre-arbítrio a gente vai escolhendo nosso caminho, nossas atitudes, nossas palavras, né? E então Jesus colocou isso aqui, que nós não devêssemos julgar, porque a gente tem ainda uma mania muito chatinha, né? De olhar e ver pelas aparências, né? Se o fulano está conversando com o cicrano, minha cabeça já começa a imaginar. O ser humano é muito criativo, né? Todo mundo podia ser escritor, né? Porque o ser humano é muito criativo, né? Mas Jesus não pedia isso pra gente, porque ele mesmo não fazia isso. Então, dando prosseguimento, nós vamos ler aqui um pedacinho só, eu nem vou ler, não vou falar, de uma passagem que tem do Evangelho, está na sequência, tá? Que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher à praça pública. Todos devem conhecer essa passagem, né? Essa irmãzinha, ela era adúltera, ela cometeu o pecado, entre aspas, da traição, né? E colocaram lá em praça pública, e para tentar Jesus, eles perguntaram a ele: Jesus, esta mulher é adúltera, o que devemos fazer com ela? E Jesus se abaixou, começou a escrever na areia com o dedo, muito calmo. E eles continuando a fazer isso, Jesus se levantou e virou-se para todos, né? Aquela pobre coitada ali, sabendo que poderia morrer apedrejada, né? E ele falou então: aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos se calaram,
ficaram em silêncios, parados, né? E aos poucos foram se retirando, um a um. Primeiramente saíram os mais velhos, os mais idosos, os que têm mais sabedoria. Depois foram saindo os outros e por fim ficou somente a mulher adúltera, que naquela época isso era um crime daqueles, continua não sendo correto, tá? Mas a questão da lei que isso modificou. Ficou somente a mulher e Jesus. Aí Jesus, ó, perguntou para a mulher, né? Então, minha irmãzinha, onde estão as pessoas que te julgaram e que queriam te apedrejar? Existe alguma delas aqui? Aí a mulher com a cabecinha baixa, toda envergonhada do ato que havia cometido perante aquela criatura que era Jesus, né? Essa luz que é Jesus. Ela falou, não, Senhor. E Jesus respondeu então, se nenhum deles te condenou, eu também não vou te condenar. Então, mulher, você vá e não peque mais. Não cometa mais o erro que você cometeu. Foi assim que ele agiu. E essa pequena parábola está aí escrita, né, no Evangelho, que é um grande marco para que nós, nessa pequena historinha, reflitamos perante essa questão do julgamento. A gente sabe que existem as leis de Deus e as leis humanas. As leis humanas, infelizmente, são falhas, porque o ser humano é muito imperfeito, né? Nós começamos, no início das civilizações, né, apenas com o cultivo de agricultura e troca de mantimentos, criação de animais, troca dos animais, né? Vivendo assim numa grande feira. Foi assim que começaram as sociedades, né? E nessa época, então, começou a separação das famílias, né? Começou o ser humano a se afastar um pouco da natureza de Deus e se tornar um pouco mais egoísta, já começando a pensar nas questões da posse, que não era em dinheiro, ainda não existia o papel, né? E nesse comércio foram criando essas trocas e por fim veio a ser criado esse pedaço de papel que é o dinheiro, pelo qual muitos seres humanos matam, roubam, mentem, né? Então vamos ler mais um pedacinho aqui, para não ficar cansativo, né? Bom, aí é discernimento dessa passagem, né, do que a gente já comentou um pouco, o item 13. Jesus, então, nessa questão, faz da indulgência, que é o perdoar o erro do outro, sermos indulgentes, um dever para todos nós. Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo de que nós absolvemos. A reprovação, a conduta de outra pessoa, pode ter dois propósitos. Então, o que seria isso? Seria assim, o fulano não pode sair de madrugada, ir para boate, passear, né? Porque ele tem 18 anos. Mas eu posso, porque eu tenho 20, eu tenho 25, já sou adulto, né? Sou responsável. É um julgamento, quer dizer, você está aplicando uma lei, entre aspas, a uma pessoa que você julga não ter maturidade para se autocuidar e você se aplica uma lei diferente dessa daí. Quer dizer, é a mesma situação, de 18 para 20, para 25. Quem somos nós para avaliar o que um, outro deve ou não fazer de certo? Onde que está o tribunal de Deus? Se não na nossa mente, na nossa consciência. Todo mundo aqui está lendo algum livro? No momento. Levanta o dedo quem está lendo algum livrinho. Bom, menos de 30%, né? Fazendo um breakzinho, né? Por que a gente precisa da leitura, né? Estamos falando sobre discernimento. O que é o discernimento? É o conhecimento de como funcionam as coisas no universo. E a doutrina espírita, dentre outras tantas, mostra a nós seres humanos tão falíveis, tão ignorantes, tão infantis ainda, o porquê das coisas acontecerem e como lidar com cada situação
como lidar com cada sentimento. Por isso, a doutrina espírita, ela pede tanto para que todos nós nos instruamos, que nós possamos fazer leitura. Para quê? Para ficar culto na doutrina espírita, para palestrar? Não. Para entender a si próprio, para saber como é que a gente vai lidar com o outro, como é que a gente vai lidar com as nossas emoções. Porque o propósito da doutrina espírita não é formar palestrantes, professores, nem dar passe, nem curar. O maior propósito da doutrina espírita é a nossa reforma interior, a nossa modificação interna. Porque, tirando as crianças que estão lá dentro, daqui a 50 anos, nenhum de nós vai estar mais aqui. Ele talvez esteja, né? Mas provavelmente não. Porque nós somos espíritos habitando corpos temporariamente. Para quê? Com o objetivo da evolução. Então nós precisamos já nos entender enquanto energia imortal. Energia imortal, que nosso corpo vai perecer, mas a nossa alma não vai. Então não adianta, como o próprio Jesus falou, eu ir numa casa espírita, eu ir numa igreja, no altar, entregar uma oferta, levar uma flor, pagar uma promessa, se eu estou com raiva do meu irmão, se eu não fiz as pazes com meus inimigos. Ele próprio falou, vai, reconcilia-te com teus inimigos e depois você volta e traz a tua oferta. Então a gente precisa do esclarecimento, da leitura edificante, para entender essas leis da natureza, que são simples, nós é que não entendemos, né? Mas se a gente ficar apenas voltados para a nossa vida material, tudo bem, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar, né, com o suor do rosto, ganhar o nosso pão, né, e se alimentar, mas a gente precisa colocar primeiro os valores espirituais, acima de tudo. E não é aplicando no outro, não, aplicando em nós mesmos, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas coisinhas, nas nossas pequenas atitudes. Nós sabemos que temos um dever primordial com a nossa família, que é a nossa primeira missão, né? Mas a parte espiritual, ela prescinde disso. Eu posso nem frequentar casa religiosa nenhuma, cuidar da minha família e cuidar da minha espiritualidade. Não são muitas as pessoas, mas existem. Mas nós precisamos ainda da religião para nos disciplinarmos. Então Jesus falava sobre a indulgência, né? Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros. Como eu dizia aqui, a reprovação, a conduta de uma pessoa, ela pode ter dois propósitos. Isso aqui é estudo do Evangelho, tá? Na minha opinião, não. Uma seria reprimir o mal e a outra, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Reprimir o mal é uma coisa até necessária. Se assim não fosse, não haveriam as leis dos homens, né? Se uma pessoa age errado, se uma pessoa furtou, ele deve ter chamado atenção, advertido, até preso, dependendo das leis, das condições e do peso daquele agravo ali. Então, é necessário reprimir o mal, sim. É necessário corrigir, sim. Isso não é um julgamento, isso é uma disciplina, é uma correção dos nossos atos, né? Todavia, aqui, ó, há um outro objetivo, que seria desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Quer dizer, falar mal do fulano, falar que o fulano está agindo errado, para que ele fique mal perante os outros. Qual é a minha intenção de falar mal do outro, nem que não fale, de julgar o outro, se eu não tenho ascendência sobre o outro? Eu não sou mãe, eu não sou pai, mesmo se fosse, né? Quando a gente vê um filho agindo de uma forma equivocada, qual é o papel de todo pai e toda mãe que tem bom senso? Vai bater logo, vai botar de castigo? Não. Tentar conversar, é o diálogo, o que os espíritos fazem com a gente, através dos livros, através da psicofonia, não é? Qual é o pai que o filho pede um pão e vai dar uma pedra? Nenhum. Se a gente age assim com o nosso filho, por que nós vamos agir diferente com o nosso irmão? Porque todos nós somos irmãos, estamos no mesmo planeta. Se chocar um cometa aqui com o planeta Terra, vamos todos sucumbir. Então, nós precisamos desenvolver essa consciência de que somos irmãos, que o julgamento não nos cabe. Porque, como ele falou no início aqui, se eu sou uma pessoa que vivo avaliando e julgando os outros, eu vou ser julgada da mesma maneira. Por Deus, pela espiritualidade, pelo meu próximo, porque a gente vai vibrar o que a gente pensa. A gente vai falar o que a gente pensa. Se o tempo todo
eu penso na violência, assisto violência na televisão, falo na violência, pela lei de sintonia, que é uma outra lei, eu vou atrair aquilo ali para mim. Então, nós não precisamos mais de julgar ninguém. A gente sabe que, às vezes, nós pensamos assim, eu já vivi a vida toda, eu tenho experiência, o fulano está passando por isso, eu já passei também, então ele não deve agir assim. Aí vem o dedinho, né? Ele não deve agir assim. A gente pode tentar conversar com essa pessoa, se ele quiser um conselho, né? De uma vivência, de uma experiência, mas a gente não pode tentar impor ao outro o nosso pensamento, porque ele é outra pessoa, aquela lição que nos foi aplicada pode ser beneficiada de forma diferente com aquele outro ser ali, né? Então, não nos cabe nos intrometermos na vida do outro para julgar nem dizer o que ele deve fazer ou não fazer, tá? Vou tentar ser mais breve para não ficar muito cansativo. Então, ele termina aqui esse trechinho dizendo que Jesus quer dizer que a autoridade para censurar alguém, censurar, não julgar, tá? Corrigir, disciplinar, está diretamente ligada à autoridade moral que ele tem, né? A gente vê cidadãos aí do mundo, né, que se mostram como homens de bem, que falam bem, no bem, que fazem o bem e que adquirem assim um respeito, uma credibilidade, como foi Kardec, por exemplo, como são tantos outros, né, que pela sua atitude no mundo, perante as pessoas, a gente respeita ele. Quem teria coragem se entrasse pelaquela porta ali? Rita de Cássia. Mexi logo com ela, né? Se ela chegasse ali e falasse uma coisa aqui totalmente absurda à nossa compreensão, alguém daqui levantaria para discordar dela? Duvido. Um Francisco de Assis? Um João Paulo II? Não, por quê? Porque na sua vivência eles demonstraram autoridade moral, né? Então a gente não tem autoridade moral para julgar nem para criticar quem quer que seja. E a gente, pela nossa invigilância, pelo nosso pavio curto, nossa impaciência humana, a gente está muito acostumado a escutar uma ofensa e pá, rebate na hora. E está muito mal acostumado, né? A nossa cultura ocidental, infelizmente, nos acostuma a isso. Mas está aí a doutrina espírita, 50 milhões de palestras gravadas, 50 milhões de livros também, né? E grupos de estudo, grupos de conversa, para a gente discutir as nossas dúvidas, o porquê que a gente é assim, por que a gente ainda julga, por que a gente ainda taca pedra, por que ainda a gente amarra bomba no corpo para explodir um lugar, não é? Então, deixa eu ver aqui, tá. A consciência íntima de cada um nega respeito e submissão àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Ao contrário daquela pessoa que demonstra ter uma moral elevada, aquela pessoa que não tem moral, ela não tem condições de liderar um grupo, por exemplo, né? Uma pessoa que tem a sua vida totalmente desregrada, que não respeita ninguém, ninguém vai respeitá-la, a não ser que ela mude de conduta. Né? Se ela é uma pessoa que não respeita, que xinga, que bate, que não respeita o professor nem nada, quem que vai respeitar ela? Quando ela se levantar para falar, vão começar logo a retrucar o que ela está falando. Então, o nosso comportamento, né, de boa conduta moral é o que a doutrina pede, é o que Jesus pedia e nos pede até hoje. Somos perfeitos? Seremos igual a Ele? Nem tão cedo, né? Um dia seremos, mas nem tão cedo. Mas a gente tem que procurar melhorar, né? Então, pegando aqui uma palhinha do Livro dos Espíritos, né? Que a gente gosta muito, né? E já que a gente está falando em justiça, eu botei aqui o símbolo da justiça, né? Da justiça dos humanos, tão falível ainda, né? Nós pegamos a questão 648, que fala assim: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo-as leis de adoração, leis de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, de justiça, amor e caridade. Essa parte aqui
do livro dos Espíritos, é uma parte muito interessante que eu recomendo aos irmãozinhos estudarem o livro dos Espíritos. Não só, a gente fala estudar, parece que é uma coisa maçante, né? Mas não é. Ler, vamos falar ler o livro dos Espíritos, em grupo de preferência, porque há troca de ideias ali, né? E há toda uma espiritualidade agindo, atuando. Se você vai ler na sua casa, aí o filho vem, eu quero comer, aí a vizinha está chamando, o telefone tocou. A gente não consegue ter uma sequência ali de pensamento para ter um entendimento e aprofundar, né? E aí a pessoa fala assim, o pessoal acha que é fácil, só fica fazendo palestra, estudando e lendo, né? Não tenho tempo para isso não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, cuidar do cachorro, cuidar do quintal, cuidar da mãe, né? Não tenho tempo para ler não. Aí quando bate na porta, né, as dificuldades, a dor, a perda de um ente querido, um desemprego, um desafeto, eu não sei o que eu faço. Eu não vou pedir um conselho para ninguém porque eu sou orgulhoso. Então eu não vou pedir conselho para a mamãe, para Deus, para ela. Eu sou orgulhoso, então eu não vou pedir conselho, né? O ser humano é orgulhoso, nós somos orgulhosos, né? Então, se eu não tenho esclarecimento, se eu nunca li nada sobre como lidar com essas situações da humanidade, como é que eu vou saber o que eu vou fazer? Salvo algumas pouquíssimas crianças que estão começando a reencarnar no planeta Terra, que já trazem um conhecimento tecnológico muito grande, também trazem um conhecimento com relação à preservação da natureza, dos animais e tudo. Assim mesmo, essas crianças precisam muito de limites e de amor, porque elas estão no estado cronológico infantil, né? Que a gente chamaria as crianças índigo e cristais, né? Mas elas são espíritos evoluídos. Mas na carne também precisam de educação e limitação e orientação, né? Salvo essas crianças, todos nós somos muito individualistas ainda. Nós nos preocupamos simplesmente com o que acontece conosco, com o que acontece com o meu próximo, com o meu vizinho, com a pessoa que eu nem conheço. Não estou nem aí, não mora comigo, não é da minha família, não é esse pensamento. Quando a gente começa a incorporar os valores cristãos que Jesus nos legou com a sua vinda à Terra, ele encarnou, se fez homem, passou por todo aquele sofrimento e exemplificou para a gente. Então, gente, a gente não tem mais desculpa para dizer, eu não sei o que eu faço, a não ser se a gente não tiver a capacidade do raciocínio, né? Que nem os irmãozinhos que nascem com problemas, distúrbio de pensamento, né? Então, a gente pegou esse trechinho aqui das leis morais, porque ele diz assim, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é semelhante à lei de Moisés e é de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podeis, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem em nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, a lei de caridade, porque ela faculta ao ser humano adiantar-se mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras leis. Então, o livro dos Espíritos aborda essas leis porque nós estamos sujeitos a todas elas. Todos nós precisamos sobreviver, todos nós nos reproduzimos, todos nós precisamos trabalhar, todos nós, mesmo que não queiramos, vamos evoluir, vamos progredir, não é? Então, nós precisamos, e uma dessas leis é a lei de justiça. Então, quando a gente para e pensa, Jesus, esse governo está tão errado, estão fazendo tanta coisa errada, vão aumentar a luz, vão tirar nossa água, né? Ainda bem que eu não votei em fulano, né? A gente fala assim, né? Mas a gente fica só julgando e falando mal e a gente se omite, né? Se omite nas pequenas coisas. A gente tem que ter em mente que tudo que acontece está na vontade de Deus. Não é só que, não é porque nós somos espíritas, né? Ou de alguma religião assim, que nós vamos cruzar os nossos bracinhos e nos acomodarmos perante a injustiça, porque está aqui, a lei de justiça é uma das leis naturais. E tem um livro do Chico que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E diz nesse livro ali que nós vamos ser o celeiro do mundo. Mas para que isso venha acontecer, né, é preciso que cada um de nós se conscientize, né, do bem comum, não dos bens particulares, dos benefícios, das bolsas enganações, entendeu? Das trocas de barganhas,
que não é isso, né? Então a gente precisa se conscientizar, acompanhar, quando tiver a possibilidade de escolha, de voto, não é pela violência, mas pelo bom senso, né? Não é atacando, xingando, denegrindo, mas temos que ter opinião sim, temos que nos informar sim e não nos omitirmos, para que essa evolução possa acontecer. Porque antes do Brasil sair, né, no ponto que está, muito caldeirão vai ferver ainda, infelizmente, né? Mas nós nos mantemos informados e ajudemos como pudermos, que seja com a oração, com a prece, né? Então, o último trechinho aqui, né, do nosso estudozinho sobre a justiça, lei de justiça e não julgamento, né? Não julgamento. Eu peguei um trecho pequeno de um personagem, um livro sobre um personagem histórico real que admiramos muito. Ele e os outros apóstolos foram médiuns de Jesus. Esse trechinho é uma citação de Paulo de Tarso, né? E por que eu peguei? Porque foi um homem muito entendedor das leis da justiça, né? Ele lutava pela justiça do seu povo, ele era contra os cristãos, contra os ensinamentos de Jesus, e depois ele conhecendo Jesus no caminho de Damasco, ficando cego e ouvindo Jesus falar para ele por que ele perseguia Jesus, ele se converteu e passou a defender a causa de Jesus, né? E não era aceito aí nem mais pelos antigos correligionários, nem pelos cristãos, né? Mas ele foi um grande pregador e disseminador dos ensinamentos de Jesus, um dos maiores. Então nós vamos ler um pouquinho, não durmam, por favor, né? Ele era um pedacinho do livro do Humberto Roden, é o trecho da Epístola de Paulo aos Filipenses. Chama Exemplo de Cristo. Compenetrai-vos nos mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, o qual, subsistindo na forma de Deus, não julgou dever aferrar-se a essa divina igualdade. Jesus não se igualou a Deus, mesmo tendo sido mandado, nascido em corpo e em carne para falar os ensinamentos de Deus, tendo sido um médium de Deus, Jesus não se igualou a Deus, tá? Ele despojou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se igual aos seres humanos e aparecendo como homem no exterior. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte na cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse pela glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, como nós falamos, Jesus não julgou a mulher adúltera, ele não a condenou, ele apenas pediu que ela não errasse mais. Assim age o Pai conosco. Ele nos aplica as provas e expiações da nossa vida de acordo com nossos erros do pretérito, mas ele faz isso de uma forma tão suave, em prestações homeopáticas, que se nós houvéssemos de pagar nossos delitos do passado, né? Em uma única encarnação, nós não aguentaríamos nem chegar à adolescência, de tantos erros que nós cometemos nas outras vidas, né? Mas Deus, que é Pai, é bom e amoroso, ele não age assim conosco. Ele age conosco como um Pai, não é? Amoroso. E assim, Jesus se mostrou em carne e osso, né? E pela atitude de simplicidade, de humildade de Jesus e de até humilhação, que muitas vezes nós precisamos passar por algumas humilhações, por algumas omissões, de não falar o que nós pensamos, né? Para que se cumpra a vontade de Deus. E, no entanto, Deus outorgou a Jesus o governo desse planeta. Ele é o espírito mais evoluído do nosso planeta, ao qual, como está citado aqui por Paulo, né, médium de Jesus que foi, né, Jesus tem autoridade moral em todas as esferas, no céu, na terra, dentro da terra, em todos os níveis de energia. Jesus tem autoridade moral por causa da sua evolução e da sua atitude, e principalmente pelo seu amor, que é a última daquelas virtudes que a gente citou aqui, que é a caridade, sem a qual a gente não vive, porque o amor,
inclui tudo: justiça, progresso, reprodução, sociedade. Se a gente fizer tudo com amor, a gente vai estar dentro das leis. Se a gente fizer tudo com amor, a gente não vai revidar o nosso irmão, a gente não vai dar um tapa na cara do cara do carnaval que mexeu com a gente ali, né? A gente vai agir segundo as orientações de Jesus. E nesse mesmo livro aqui, né, sobre Paulo de Tarso, tem assim, exortações e deveres morais que nós precisamos ter, né? Deveres para com o próximo. O próximo somos todos nós. Abandonai, pois, está falando para a gente, a mentira. Fale cada um a verdade a seu próximo, pois que somos membros entre nós. Não vos irardes, não queirais pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, para a gente não sentir raiva. Não deis entrada ao demônio, que é o simbolismo do mal. Quem foi ladrão, não torne a furtar, mas procure ganhar honestamente pelo trabalho das suas mãos, com que possa socorrer ainda os necessitados. Além de trabalhar, a gente ainda tem que se preocupar com o nosso próximo, né? Não vivermos de forma egoísta. Não passe por seus lábios palavra má. Aí que está onde eu falei que o que a gente pensa, a gente fala e a gente faz. Não passe por seus lábios palavra má, mas só a palavra boa. E quando se fizer necessário, edificante. Falamos apenas as coisas que possam causar algum benefício, né? Assim fará bem os que a ouvirem. Longe de vós toda a aspereza e violência, toda a cólera, vociferação e blasfêmia, como qualquer maldade. Isso, palavras de Paulo de Tarso 2000 anos atrás, para que nós não nos envolvêssemos com a violência, com a raiva, com a ira, né? Com a blasfêmia, que é maldizer as coisas que Deus nos dá. Sede antes benignos e misericordiosos uns para com os outros. Perdoai-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos diletos dele, e andai no amor, como também Cristo vos amou e por nós se imolou, sacrifício de grato ardor para Deus. Então, Paulo de Tarso nos faz essa advertência, né, sobre como precisamos agir, como a gente pode fazer para nós encararmos essa nossa vida aí tão difícil, né, gente? Que não tá fácil a vida, né? Essa mudança planetária, esse calorão, a dificuldade de convivência. Quem aqui não tem dificuldade de convivência, levanta o dedo e vem me explicar, porque eu tenho muita dificuldade, né? E na penúltima palestra que eu fiz, eu tinha preparado o PowerPoint e ao acordar, eu tive 2 orientações naquele dia. Que eu não fizesse, por enquanto, palestra usando PowerPoint, né? E que eu trouxesse uma oração, uma prece, que eu fiz na outra reunião, né? Eu entendi, é por causa da minha condição mediúnica, porque se eu ficasse totalmente voltada para a coisa eletrônica, eu poderia não captar alguma coisa que nós precisamos estudar juntos, né? E é muito difícil a gente saber qual é a nossa missão na Terra, mas algumas coisas a gente acaba sacando, né? Porque mostram tanto, a gente acaba desconfiando, né? E uma das atribuições que meu espírito tem, que eu sinto isso, que eu sei isso, né? Independente da doutrina espírita, não é só levar o conhecimento da doutrina espírita, que é muito importante porque traz todo esse entendimento, mas é fazer com que as pessoas sintam no seu coração, na sua emoção, a necessidade da mudança, porque a gente é muito difícil de mudar. A gente vai crescendo, vai se tornando adolescente, adulto, e a gente cristaliza as nossas opiniões, a gente perde a nossa flexibilidade. E a gente vê aí, eu trabalho numa drogaria, a quantidade que vende de medicamento controlado, vocês não têm noção do que é isso, é um absurdo. Um dia de venda de medicamento controlado paga o meu salário. Só por aí você já tem uma ideia. E não é muito alto não, né? Mas é um dia só. Se a gente aprender a cuidar do nosso sentimento para conviver com os outros, para conviver conosco mesmo, com a nossa tristeza, com a nossa depressão, com a nossa insegurança, com o nosso medo, se a gente aprender a lidar com as nossas emoções, se a gente
consolidar a nossa fé que Deus existe, que a espiritualidade existe, está conosco, nos auxilia, nós não estamos sozinhos. Todos conhecem aquela oração Pegadas na Areia, não é? Se a gente consolidar a nossa crença na justiça de Deus, a despeito da justiça do ser humano, que é tão falha, a gente não permite que esses sentimentos de insegurança, de depressão, visitem nosso coração. Pode até passar assim na porta, né? Mas se instalar de jeito nenhum. Primeiro porque a gente tem fé, tem o contato com a doutrina consoladora, com os bons frutos que estão presentes, né? E até às vezes buscar um auxílio de um profissional, sim, por que não? De psicologia, né? Que seja, né? Porque nós também somos muito tímidos, né? Dizem aí que o mal ganha lugar porque os bons são muito tímidos, né? Então vamos perder essa timidez, vamos buscar conversar um com os outros, né? Para ver o que está faltando, o que não está me preenchendo, por que eu me sinto ainda infeliz, por que eu ainda me sinto triste, o que está faltando na minha vida. Vamos fazer uma autoavaliação. Para encerrar aqui, pegamos também um pequeno trechinho do livro do Valdo Vieira, né? Conduta Espírita, porque sempre voltaremos a esse tema, né? Que é falar da família, porque é o nosso cadinho de purificação, é na família que a gente tem as maiores dificuldades. Então diz assim: perante os parentes, desempenhar, é de André Luiz, tá? Por Valdo Vieira, desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade, auxiliarmos uns aos outros, nossos familiares, não só os familiares, né? Os parentes são os marcos vivos das primeiras e grandes responsabilidades do espírito encarnado. Nossa família é de nossa responsabilidade. A nossa vizinhança, a nossa comunidade religiosa é nossa responsabilidade. Nós não estamos aqui por acaso, né? Não estamos aqui à toa, não estamos aqui para matar o tempo, nós estamos aqui para modificar os nossos sentimentos e para crescer juntos. Eu estou aqui apenas com uma contingência momentânea. Qualquer um de vocês pode estar aqui falando, né? Pode ter a palavra e conversar, e ler e discutir. Intensificar os recursos do afeto, que eu acabei de falar, compreensão e boa vontade, para os afins mais próximos que não lhe compreendem os ideais, nossos familiares que não entendem a nossa postura, o nosso pensamento. O lar constitui cadinho redentor de almas endividadas, somos muito endividados. Dilatar os laços da estima além do círculo da parentela, não ficar também restrito só à família. Tem muitas famílias que fazem isso, não querem conviver com outras famílias, com outras pessoas. Ah, não, dentro da minha família ainda existem culturas que não permitem, né, casamento fora da sua família, para ver o nosso atraso espiritual, né? A humanidade é a nossa grande família. Acima de todas as injunções e contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente, aprendendo a conviver, a respeitar as diferenças. Marido e mulher não são iguais, não pensam iguais, não é tudo um mar de flores, assim como filhos e pais, mas precisamos nos amar a si mesmo, porque não estamos juntos por acaso ali, tá? Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo como verdadeiro irmão, até aquele que nos perturba, e principalmente aquele que nos perturba. Se nós soubermos nos postar assim, com calma, equilíbrio, diante daquelas pessoas que nos tiram do sério, nossa, a gente não sabe como a gente está evoluindo, como a gente vai voltar para o plano espiritual e não dar tanto trabalho para eles, não ficar tanto tempo no umbral, né? Por causa dos nossos sentimentos não cuidados, da nossa raiva, da nossa vontade de vingança, da nossa indignação, né? Porque quando a gente deixa esses sentimentos perdurar no nosso coração, a gente não acredita em Deus. Porque Deus é a criação perfeita e nos coloca nas situações e com as pessoas que a gente precisa para aprender, mesmo que doa muito, porque às vezes dói.
né? As nossas dificuldades, elas são doloridas, né? Melhorar, sem desânimo, os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências e encarnações próximas. É aquela historinha, não sei se vocês conhecem uma piada espírita, né, que fala assim: um casal vivia muito bem no planeta Terra, né? Viveram longos anos, 80 e tantos anos, 90 e tal. Tiveram todos os problemas que tem todas as famílias, desentendimento de pensamento, filho para cuidar, conta para pagar, tudo isso. Então esse casal viveu muito. Aí, num certo dado momento, né, o esposo desencarnou, né, e foi ter lá no plano espiritual, né, no tribunal lá de julgamento de programação das novas reencarnações, né. E chegando lá, foi ser preparado, depois de um tempo, né, a nova encarnação dessa pessoa, né. E aí o senhor que estava lá fazendo a avaliação dos currículos reencarnatórios, né, falou assim: o que o senhor acha da sua vida, né? O senhor teve uma boa vida? Aí o senhor respondeu: tive sim, eu vivi bem com a minha família, aos tropeços, né? Mas vivi, trabalhei muito, né? Arduamente, né? E o senhor foi casado, teve família? Fui casado, minha esposa ainda está encarnada, né? Eu convivi com ela esses anos todos, né? Aí o senhor que estava planejando lá a nossa nova vida falou assim para ele: então, meu irmãozinho, vamos lhe comunicar que nos próximos tempos, né, o senhor precisará reencarnar novamente para continuar a sua evolução, né? E o senhor vai reencarnar e vai casar novamente com a sua esposa. Aí ele falou: mas não é possível, eu já vivi a minha vida inteira, já convivi com ela, né, já convivi, já aturei, já paguei conta, já fiz tudo, eu fiz tudo que eu pude, né, por essa mulher, né, pela minha companheira. Aí o coordenador lá falou assim: pois é, irmãozinho, o senhor aprendeu a conviver, agora o senhor vai ter que aprender a amar, né? Então, o que a gente quer dizer com essa piadinha, né? Que é melhor a gente tentar se entender com nossos desafetos, né? E não desencarnar, não voltar para o nosso plano espiritual com ressentimentos, para que a gente não tenha que passar de novo por situações constrangedoras com aquelas mesmas pessoas em situações mais difíceis. Né? Porque se a gente não aproveitou a oportunidade, existem trilhões de espíritos querendo encarnar aí. Então eu pedi para vir naquela família, nós pedimos para vir nessa família, tá, gente? Nós pedimos, salvo raríssimas exceções, pedimos para vir com aquelas pessoas ali, não nos entendemos, cada um pensa de um jeito, também não tentamos nos entender, né? Porque eu sou flamenguista, outro é vascaíno, não quero papo com ele. Acabou, né? Então a gente estudando a doutrina espírita e outras religiões espiritualistas, elas mostram que o espírito tem que se libertar desses sentimentos de raiva, de inimizade, de discórdia, porque senão vamos reencarnar de novo e aquela família ali, aquela pedrinha no meu sapato, que era um parente distante, vai ser agora meu irmãozinho gêmeo aqui, todo dia eu vou estar com ele. Então vamos tentar resolver nossos atritos, tá? Para a gente não precisar voltar para a mesma série, né? Então, terminando aqui. Já falei do melhorar o nosso convívio, né? O cumprimento do dever criado por nós mesmos, a lei do mundo interior, a que não podemos fugir. Então, a nossa consciência, o nosso estado interno é que vai dizer para a gente, quando a gente desencarnar, o estágio que a gente vai habitar, né? Se a gente já tiver conseguido se desprender do apego às coisas materiais, do apego às personalidades, né, de controle, né, de mando, de dependência, essas coisas todas, a gente vai estar em paz, né? Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da fé, como havíamos falado. Nutre a vida, iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corporal. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Mas se ninguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Paulo e Timóteo. Então, vamos pedir agora aos irmãozinhos que soltem os seus bracinhos, que fechem os seus olhinhos, né? Que façamos todos uma respiração
bem profunda. Respiremos fundo, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui presentes, de estarmos sendo amparados por essa espiritualidade que aqui se apresenta, de estarmos podendo receber pouquinhos esclarecimentos, tranquilizar o nosso coração perante as nossas lutas da vida. Vamos nos visualizar numa nuvem bem branquinha, onde tudo é paz, tudo é harmonia, onde não está calor, não está frio, onde os anjos passeiam, cantando, volitando, onde bate o halo de uma brisa refrescante, que ao mesmo tempo nos dá vida, que a gente possa consolidar esse sentimento de paz interior que estamos recebendo nesse momento, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, sabedores de que somos imensamente amados pelo Pai, somos imensamente amados pela espiritualidade que nos abraça, somos imensamente amados pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e todo esse amor que recebemos todos os dias, de cada setor, de cada elemento, de cada ser da natureza, possamos absorvê-lo, possamos guardá-lo, possamos compartilhá-lo com todos aqueles com os quais nós convivemos, e que possamos, na força da oração, que é o alimento do nosso espírito, encontrarmos essa paz, esse céu, que não é nada mais do que um estado de consciência, para quanto as tribulações, as tempestades nos visitem, nós não nos abalemos, que nós sejamos como Jesus no meio da tempestade. Que o Pai Criador possa, nesse momento, suprir cada um dos irmãozinhos aqui, com a sua energia, com a saúde, com o equilíbrio, com a certeza de que cada um é luz, de que cada um é paz, cada um é amor. E fazendo junto a oração que Jesus nos ensinou, mentalmente, digamos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino de paz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos outros planos. O pão nosso de cada dia, pão do espírito da matéria, dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, quando verdadeiramente perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Que as falanges de Rita de Cássia, nossos anjos da guarda e guias protetores, possam nos trazer essa paz. Em nome de Jesus. Graças a Deus.